Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. A gente vai então dar aquela continuidade, né? Que semana passada nós estávamos falando, então não é que eu vou virar nenhuma chavinha não, a gente vai mesmo na continuidade até do texto aqui, que eu estava lendo com vocês. Mãe Joselma está chegando aqui também, ó, que coisa boa, bem no comecinho, né? A gente vai dar continuidade e nós vamos então continuar nessa linha, né, de avaliar toda essa trajetória desse movimento religioso, cristão, protestante, né, principalmente no nosso país. É lógico que a gente sempre vai buscar de onde veio tudo isso, né? Porque dificilmente no Brasil foi criado alguma dessas doutrinas, ideias e movimento, né? A gente importa quase tudo, né? Nesse sentido cultural, a gente absorve muita coisa. Nós temos aqui no Brasil uma fama de desvalorizar, inclusive, tudo que é produzido no Brasil. Parece que tudo que é de fora é melhor, né? Tem mais valor. Um certo poeta brasileiro diz que o brasileiro tem a síndrome do vira-lata, né? Ou seja, não valoriza as coisas que são daqui. E a gente acha que tudo que vem de fora, né, e principalmente dos Estados Unidos, é algo que tem mais valor e por vir de lá já é uma coisa boa. E não é bem assim, né, amados? Estou falando no geral e estou falando principalmente na questão teológica. Olha só como nós estamos mudando aí, por exemplo, as igrejas, os nomes, né, das igrejas. Nós temos hoje muita denominação que elas colocam assim, a church, né, que, para quem não sabe, a palavra church em inglês quer dizer igreja, né? Mas eu fico me perguntando, por que há necessidade de, ao invés de colocar na nossa língua, né, a igreja Betel, por exemplo, igreja, sei lá, dos irmãos em comunhão, igreja tal, coloca church não sei das quantas, né? Por que essa necessidade? Por que a gente vem mudando essas coisas? Então, assim, não é à toa que essas mudanças elas vêm. Não é neutro, não é? Eu acredito que não é nada neutro, sabe? Aquela coisa que não faz diferença nenhuma. Ah, não, André, é besteira, dá importância para tudo, esses detalhes aí não fazem diferença. Não. Por trás existe um porquê das coisas e é por isso que a gente precisa sempre, né, tá entendendo que o discernimento ele propõe a estar enxergando aquilo que não é tão óbvio. Isso é discernimento, é você distinguir, né? E aí precisa de cuidado, né? Precisa de mais atenção, precisa-se de oração, precisa-se ter um parâmetro, né? Uma referência bíblica bem clara para que a gente possa comparar então, né? Porque assim, quem também não tem base de nada, não tem referência, não tem nem como comparar. Porque se você não tem um padrão, se você não tem uma referência, não tem como você pegar nada e colocar do lado, se você não tem nada aqui do lado. Então qualquer coisa para você, né, você vai abraçando. Então é nesse sentido, amados, que eu proponho nessa matéria que a gente vá caminhando, para que a gente sempre vá ponderando, né? Isso não é errado no sentido que assim, André, mas não se torna muito crítico, murmurador. Então, a gente precisa entender que existe uma diferença entre murmuradores, né, que é um pecado, pessoas que são reclamonas, né, gente que murmura, né, que fica pelos cantos falando mal de um e de outro. Isso é uma coisa. Agora, você exercer discernimento bíblico, teológico, espiritual é outra coisa. E aí, para exercer, né, discernimento bíblico, teológico, espiritual, você precisa estar fazendo análises, né? Pego alguns textos descontextualizados,
Como, por exemplo, não julgueis ninguém para que não seja julgado. Né? Não pode falar nada de ninguém. Então, não, calma aí. O texto lá de Mateus capítulo 7, por exemplo, que é esse, Jesus não estava se referindo a esse tipo de análise, a esse tipo de discernimento, né? De crítica. Não é isso. O texto lá vai dizer de pessoas que são hipócritas, gente que de fato critica pela crítica, julga de uma maneira totalmente injusta, porque, por exemplo, se nós pegamos o Evangelho segundo João, capítulo de número 7, verso 24, lá está escrito assim: não julgueis ninguém pela aparência, mas pela reta justiça. Então, olha só o que o texto vai dizer, que a gente não julgue apenas por uma aparência, sem critério, sem conteúdo, sem referência, sem discernimento, mas julgar de uma forma justa. Né? Quando Paulo escreve a algumas igrejas, e principalmente as cartas pastorais, né, que são cartas dirigidas a pastores para que eles cuidem da saúde doutrinária da igreja, Paulo vai falar muito sobre discernir falsas doutrinas, para discernir falsos profetas, né, falsos ensinadores. Então, eu só vou desativar aqui um microfonezinho aqui para não dar ruído, tá bom, amados? Mas vocês sabem, né? Querendo qualquer hora participar, vocês só dão um sinalzinho e a gente aqui abre aliás, vocês mesmos abrem o microfone, né? Mas fechei tudo aqui só por conta dos ruídos, tá bom? Vamos lá. Então, entenderam, queridos? Aqui, na verdade, é uma introdução, né, que eu estou dando e até um ponto que eu quero colocar, porque às vezes, quando a gente se torna aqueles que avaliam as coisas, a gente não está avaliando com soberba, a gente não está avaliando como aquele que faz tudo certo e é o dono da verdade, e nem como um crítico pelos críticos, né? Porque no final eu pretendo, né, ou na caminhada aqui com vocês, eu já é a quinta aula, se não me falha a memória, eu quero também abordar textos bíblicos e soluções para tudo isso. Então não é só identificar o erro, isso aqui é o primeiro passo. Identificou o desvio, tá, mas para onde que a gente deve voltar? O que a gente não pode fazer para continuar nesse desvio ou para cometer esse desvio? Então é necessário primeiro entender qual foi o ponto que foi desviado o negócio, né? Como a carta, ou melhor, o Apocalipse, né? Aliás, é a carta às igrejas lá mesmo, né? Capítulo 2 e 3. E uma das igrejas, a primeira, de Éfeso, lá está no capítulo 2, Jesus vai dizer assim, para o pastor lá da igreja de Éfeso, né? Lembra-te, pois, onde caíste e arrepende-te, né? Então, identifica onde foi a queda, onde foi o desvio. Então é preciso voltar lá para corrigir e seguir a rota. Qual foi o ponto de desvio? Então, quem não sabe a história, como ela veio, né, caminhando, se construindo ou sendo construída, não tem como reparar isso, porque é preciso voltar no início do ponto do desvio. Então não tem como a gente identificar algo se não sabe o ponto de onde foi desviado. Hoje a gente participa muitas vezes de denominações, de igrejas, e a gente não sabe a origem delas, o que elas creem de fato, né? De onde surgiu aquela ideia, aquela doutrina, por que aquela denominação elas têm tais e tais comportamentos, por que elas acreditam assim, assim, assado sobre isso e aquilo. Então, quando a gente sabe as origens, amados, a gente tem condição, né, de fazer um caminho de volta e a gente tem condição de identificar o porquê de tudo aquilo. A fé bíblica, saudável, equilibrada, não é uma fé que não exige explicações, né? Alguém diz assim que toda ação exige uma explicação. Então, por que nós fazemos isso? Buscamos na Bíblia a resposta. Né? Por que nós não fazemos assim? Por que nós não cremos assim? Buscamos na Bíblia a resposta. Então, uma igreja que é saudável, uma denominação que é saudável, não vai ter problema nenhum em ser questionada, né? Nem os pastores, os homens de Deus, pregadores, professores e líderes em geral da igreja, e cristãos no geral também, não devem ter nenhuma dificuldade em serem questionados internamente e pelas pessoas. Nós não temos problema, né? 1 Pedro capítulo 3, verso 15... Pedro vai dizer assim, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estejam sempre preparados para responder com mansidão e temor a razão da fé que há em vocês. Né? Então a gente não tem problema em ser questionado, ninguém deve ter. Quando a gente muitas vezes vai questionar alguma coisa,
parece que é algo assim, ofensivo, né? Parece que é algo não tão visto. Então, se alguém não é crítico, é murmurador, você não deve questionar isso, é homem de Deus, não sei o quê. Não, calma aí. Todos nós somos passíveis de equívocos, de erros, né? Então, a gente precisa sempre ter isso em mente, amados, tá? E uma pessoa que ela não quer ser questionada já é um indício que alguma coisa ali não está muito boa. Um professor que está, né, falando de Deus, da Bíblia, dos ensinos, e os alunos vão questionar e ele se sente meio assim desconfortável, quer, né, de repente pressionar o aluno, né, impor sobre o aluno, alguma coisa errada. Então, a gente não deve ter problema nenhum quanto a essas questões. Nós precisamos ser humildes, tá certo? Isso é humildade, é de ouvir o outro, não é? É de considerar, opa, calma aí. A Bíblia fala sobre exortação, exortai-vos uns aos outros. O que é exortar? A Bíblia também fala de admoestar. Então você tem admoestação, você tem exortação. A exortação fala mais de um encorajamento para deixar um erro. A admoestação é um ensino ou uma advertência instrutiva, né? Então a Bíblia manda a gente ter esse comportamento uns com os outros de uma maneira respeitosa. E a gente precisa entender que se isso não for feito, amados, a gente se desvia muito fácil. A gente se perde muito fácil, nós não somos confiáveis, nós não somos absolutos, né? Então, essas igrejas, essas denominações, esses movimentos, muitos deles desprezaram tudo isso que eu estou falando aqui. E aí deu no que deu. Então, a gente precisa entender, né, todas essas questões. Mas vamos lá, na continuação aqui, eu vou ler um pouquinho do que eu falei no último minuto aí da aula passada para ver se a gente, né, recapitula. Eu disse o seguinte, falando do movimento protestante, né, que tinha sido desfigurado tanto dos ensinos da Reforma quanto do movimento pentecostal, iniciado em Los Angeles com Charles Parham. Não sei se vocês lembram dessa fala minha, né? Com isso, a justiça social, missões transculturais, discipulado para formar caráter cristão nos discípulos de Cristo foi escanteado. Embora o número de fiéis cresça exponencialmente, né, a realidade social não é alterada de maneira positiva. O estudo bíblico é menosprezado, temas que o mundo contemporâneo enfrenta como dilemas não são abordados, o sincretismo, né, que é aquela mistura de vários elementos de religiões diversas, são absorvidos, né? O sincretismo entra em algumas igrejas, as lideranças das principais denominações têm influência no meio político e empresarial, contudo, sempre buscando favorecer seus interesses pessoais. Então essa foi a minha última leitura que eu fiz um breve comentário de uns 5 minutos, eu acho, e aí a continuidade disso é o seguinte: com o advento, né, com a vinda do chamado G12, eu expliquei para vocês o que era o G12, não, amados? O que foi o G12? Me ajudem aí, não? Não. Não, tá bom, vamos lá. O G12, ele é o grupo de 12, né? G12, grupo de 12. Quem começou isso foi um colombiano chamado César Castellanos, tá? Colombianos, César Castellanos, década ali de 80, alguma coisa por aí, né? Final da década de 80, ele então criou essa forma de organizar a igreja em grupos de 12. Só que assim, não podia ter mais de 12. Quando chegasse a 12 pessoas, tinha que se multiplicar. Multiplicar por mais 12, 12, 12. Você tinha líderes, então, de 12 grupos, né, de 144. Mas a questão não é só a forma de se reunir. A questão é que era ensinado em tudo isso. Não sei se vocês lembram na aula passada e até a retrasada, eu falei sobre as doutrinas que foram, né, sendo aí absorvidas, vindas dos Estados Unidos, por Estevão e Sônia Hernandes, Valnice Milhomens, Robson Rodovalho, né? Então, Igreja Renascer em Cristo, Igreja Nacional do Senhor Jesus, que era da Valnice Milhomens, né? Esse pessoal está tudo vivo e está por aí, viu? Então não é que eu estou falando aqui de pessoas que morreram, não, estão por aí. E quem eu falei mais, o Robson Rodovalho, que é a Igreja Sara Nossa Terra, né? São igrejas de expressões do nosso país. Então eles foram absorvendo cura interior, teologia da prosperidade, demônios territoriais, mapeamento espiritual, enfim, confissão positiva, né? Isso foi sendo introduzido. Então essas coisas, e o G12 foi uma forma, né, de se reunirem para tratar de alguns desses assuntos. Então assim, foi se criando tudo isso, né?
Então foi fundado por esse chamado César Castellanos. Esse César Castellanos, ele foi influenciado pelo David Yong Cho. Já ouviram falar no David Po Yong Cho, na verdade, né? O nome dele é Po Yong Cho, é um japonês, tá? Mas aí diz que o nome dele lá foi mudado, né? Ele colocou David, então Davi, né? David Po Yong Cho, tá? Que é aquele famoso livro, A Quarta Dimensão. Ninguém ouviu falar desse livro, amados? Nunca leram? A Quarta Dimensão já, irmã Sandra? Já, né? Eu acho que eu até não sei se eu tenho aqui. Eu tenho a Prateleira das Heresias também aqui, tá? Eu acho que eu joguei fora uns aí na mudança, né? Que tinha um bocado de coisa. Eu falei, isso aqui não presta mesmo, né? A gente leu, a gente tem que saber, claro, né? E uns eu li mesmo há 10, 15 anos, 20 anos atrás, entendendo que era até alguma coisa boa. Depois você vai crescendo, né? Teologicamente, fala, isso aqui, nossa, que heresia, né? Li isso aqui, ó. Então, é assim, eu acho que alguns eu tenho, outros eu joguei fora mesmo, não dou, né, irmão? A gente não dá essas coisas ruins, né? Então, ou põe fogo, joga fora, ou deixa na prateleira das heresias, né? Oi, irmã Sandra, tá fechado o microfone, amada, aí, abre para falar alguma coisa. Eu não li, eu só ouvi uma pregação tá. que ele estava ensinando que devemos orar. Aí falava desse livro aí. Mas não li, não. Possivelmente quem estava pregando falou que a gente tem que orar com detalhes, né? Você tem que especificar para Deus o que quer, não é? Então assim, se você pede na oração, Senhor, eu quero uma caneca, você pode orar 10 anos, Deus não vai te dar uma caneca. Porque quantas canecas há no mundo? Então se a gente não especificar para Deus que tem que ser uma vermelha, com a alça vermelha, tirinha branca, que tem que ter uma cruz branca aqui, Deus não vai dar. Então olha a ideia que o cara passa, né? Quer dizer, Deus é burro, né? Se eu não especificar, e por causa de um detalhe, Deus não vai me dar aquilo na oração, porque a oração não foi detalhada. Eu estou dando exemplo da caneca aqui, mas ele fala até de outra coisa lá. Acho que é uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta que ele pediu lá na época, né? Oi? É isso, Mavaldo? Eu tenho esse livro. Tem, né? Lembra então desse conteúdo? Não, esses livros eles foram vendidos aos montes, como eu disse, até eu mesmo li. Isso, sei lá, 15, 18 anos atrás, não me lembro, não recordo. Então, Benihim, Bom Dia Espírito Santo, a gente vai falar também. Benihim, Bom Dia Espírito Santo. Nossa, assim, mas venderam o livro aos milhões, né? Então, é despejado, tanta literatura ruim. Por quê? Vem dos Estados Unidos, né? Essa ideia de que, nossa, Po Yong Cho é um dos líderes da maior igreja, uma das maiores igrejas do mundo que tem, né? Que é a igreja lá do seu país, lá do Japão, enfim. Então essas coisas assim, as pessoas não têm um discernimento bíblico teológico, não têm referências saudáveis teologicamente. Inclusive eu vou passar para vocês, de quando em quando eu ponho lá no grupo lá, né? Quais são as referências teológicas saudáveis, tanto do Brasil quanto do exterior, né? Falar, essas pessoas aqui, amados, pode ler, pode ouvir, né? Claro que ninguém é absoluto, mas são pessoas sérias, gente que é considerada equilibrada, teologicamente falando, mas o que tem de coisa ruim aí o povo abraça, né, sem discernimento nenhum, sem maturidade bíblica nenhuma, e vai reproduzindo isso, não é brincadeira, né, via púlpito e tudo mais. Enfim, mas aí César Castellano foi influenciado pelo David Po Yong Cho, tá? Essa própria teologia da prosperidade, né, em ascensão em algumas denominações, até mesmo isso entrou em denominações que antes não tinham isso, tá? As próprias Assembleias de Deus, Igreja Batista, amados, né, que era uma igreja considerada histórica, com muita base teológica, mas foram também muitas delas, em grande número. Eu não estou falando da Convenção Batista, não estou falando de todas generalizando, eu estou falando de uma grande parte das igrejas batistas também foram absorvendo o G12, como eu disse, não só a proposta de um grupo de célula, como diz, um pequeno grupo, né, grupo pequeno, polo, sei lá, cada um se chama de uma coisa. A Assembleia de Deus fazia culto no lar, né? Então, que é mais ou menos a mesma ideia de reunir um grupo pequeno fora da igreja, né? Não tem problema na forma, como eu disse. Acho que é até mais bíblico ainda do que a gente se reúne, né, em templos, né? Mais bíblico no sentido assim, se aproxima até da simplicidade dos irmãos que viviam lá na igreja dos 3 primeiros séculos e tal. Mas a questão não é a forma em si, é o conteúdo que era, né, despejado aí nessas ocasiões. Mas enfim, então com essa ascensão toda, a própria Assembleia de Deus, de alguma maneira, de uma maneira muito mais
Eu não estou falando que é igual a Universal, que é igual a Igreja da Graça, claro que não, está longe disso, né? Ainda são pentecostais, considerados pentecostais, essa Igreja da Assembleia de Deus, por exemplo, que é a maior denominação que nós temos no Brasil, pentecostal, e a maior do mundo, tá certo? A pentecostal mesmo, né? Clássica que a gente chama, mas muitas delas a gente percebe que vão absorvendo, né, a teologia da prosperidade em alguma medida, tá? Não escancaradamente na mesma proporção do que as neopentecostais. E a própria Igreja Batista deixou de investir, quando abraçou a questão da ideia do G12, da multiplicação, né, em grupos, então eles desprezaram aquilo que eles fizeram a vida toda, que foram missões muito fortes, né? Preparação de missionários para o campo, trabalhar discipulado. A Igreja Batista, como a presbiteriana também, né, a própria metodista, sempre tiveram essa identidade muito forte de trabalhar essa questão, esse lado espiritual, esse lado cristão, da maturidade, do discipulado, né, de questão de missões, enfim, valores na família. Então, essas igrejas, elas foram também sendo afetadas, tá bom? Ao longo dessas décadas aí. Então, deixar de investir em missões e dar ênfase naquilo que caracterizava elas, né? Para absorver esses conteúdos. Isso foi acontecendo nas 2 últimas décadas, tá? Então, dos anos 2000 para cá, é que essas coisas elas foram afetando mais e mais ainda. De tal modo que hoje é difícil encontrar uma identidade que havia até século passado nas igrejas, mesmo que elas ainda carreguem as denominações. Então, por exemplo, a gente tem algumas Assembleias de Deus que elas de Assembleia de Deus não tem nada. Não tem a doutrina, não tem a liturgia, não tem nada, né? Você pega uma batista que ela é pentecostalizada ao máximo, quer dizer, eu estou falando da identidade, as denominações muitas vezes lá na plaquinha continua a mesma, mas a doutrina, o que é pregado e o que é vivido, comportamento, liturgia e tudo mais, como se organizam, isso parece não, vai se diluindo, vai se desfazendo. Eu tenho uma igreja aqui próximo de casa, 4 quarteirão aqui para cá. Igreja Reformada Avivada. Como assim? Reformada ou é avivada? Porque o movimento da reforma é um, né? O pentecostalismo é outro. Então, Igreja Reformada Avivada, que identidade é essa? Igreja Batista do Sapatinho do Fogo, né? Eu não estou brincando não, mas tem essas denominações desse jeito, né? Que a gente vê assim que não combina, sabe? Não combina. É a mesma coisa que falar assim, ó, um corintiano palmeirense, calma aí, ou é corintiano ou é palmeirense, não tem como ser os dois, não é, mano? Essa brincadeira que cada um tem a sua identidade muito, mas muito estabelecida. Então, como que e é contrária, né? A outra é oposta, melhor dizendo, não é nem contrária, é oposta no sentido de que, ó, esse aqui vai para um lado, esse aqui vai para outro lado. Então, como que pode? Então, essas identidades, elas vão se perdendo, tá certo? Mesmo nessas igrejas que elas eram, né, bem definidas teologicamente, né? Você olhava uma pessoa e falava, opa, essa aqui é da denominação tal, né? Só pelo jeito de andar, como diz, né? Só por aquilo que se veste, só como fala, como cumprimenta. Então, umas até tinham cumprimentos bem... dependendo do que ele falava, você falava, opa, é da igreja tal. Não, isso aqui cumprimentou desse jeito, ó, é da outra igreja. Então, você tinha coisas bem caracterizadas, né? E essas coisas vão se diluindo ao longo do tempo aí. Então, com tantas denominações e origens diversas, distorções doutrinárias, limitações das lideranças em entender a dinâmica do reino de Deus na sua diversidade, sem perder a unidade, né, e o equilíbrio doutrinário, a instituição religiosa cristã protestante, olha o que eu coloquei aqui, quando eu estava digitando aqui, eu falei, nossa, olha só, instituição religiosa cristã protestante, aí a gente tem que colocar, ou é pentecostal ou é reformada, né? Então assim, já não é mais uma igreja de Jesus, ou igreja cristã, não. Você é o quê? Eu sou evangélico, eu sou um cristão evangélico, pentecostal, que acredito nisso e naquilo, eu sou reformado, não sei o que. Então você coloca um monte de título, né, para se identificar. Ao invés de falar, não sou um discípulo de Jesus. Antes assim, sou um discípulo de Jesus, sou um crente. Isso já bastava. Hoje você precisa se identificar, né? Então, é quase um currículo, né, amado? Então um negócio assim que foi se descaracterizando de tal maneira. E o pior de tudo
é que eu coloquei aqui o seguinte, que o que se tornou a igreja cristã, porque quando a gente fala assim de igreja brasileira, o que a gente entende? Nada e tudo. A gente não tem uma igreja que é brasileira. O Brasil não tem uma igreja oficial. A gente não pode falar a igreja do Brasil é assim ou é assado. Não, amados, tem um... Mas eu coloquei aqui como um Frankenstein. Os irmãos lembram, né? Do filme Frankenstein, não? Eu já assisti um monte desses filmes aí, que esse filme deve ter uns 200 anos e sempre faz várias versões, né? Mas o Frankenstein é um monstro formado por várias partes de pessoas mortas. Vocês lembram disso? Tem uma aparência de humano, mas não possui o principal atributo humano, que é a capacidade de pensamento reflexivo, sentimentos a partir das convicções, não tem empatia, não tem solidariedade, não tem generosidade e exercício de misericórdia. O Frankenstein não tinha isso, né? Porque é um monstro construído de muitas partes de defuntos. A gente fala assim, não, mas é um ser humano, remendado, aparência, né? Mas não era, não tinha atributo de ser humano. Não tinha empatia, não era generoso, não tinha misericórdia, não refletia, né? Não tinha o raciocínio de um ser humano. Então, olha só, fazendo essa comparação, a igreja brasileira é um Frankenstein. São várias partes, né, de origens diferentes e parece que elas não reproduzem, amados. Infelizmente, né, grande parte desse Frankenstein não reproduz as virtudes do Evangelho. Elas estão tão desconfiguradas que eu não estou dizendo que não há pessoas salvas, pelo contrário, amados. Eu acho que na grande maioria nesse movimento, né, das denominações, talvez em todas elas tenha um punhado de gente salva. Então não quer dizer que a pessoa pertence a tal denominação que ela não é salva. Não, eu não posso fazer essa avaliação. Eu não tenho condição e ninguém tem. Isso é jurisdição de Deus. É só o Espírito Santo que conhece de fato os regenerados. Mas tem lugar que a gente fica se perguntando, meu Deus do céu, ali está difícil. Porque o que se ensina, o que se vive, o que se propõe, não se parece com o Evangelho, não. Mas a gente não julga, né, amados? A gente não pode fazer essa avaliação de salvação, né? Então isso não pertence a nós, tá? Mas Jesus disse, pelo fruto se conhece a árvore. Então tem árvore ali que a gente fala, rapaz, essa árvore não parece ser o jardim de Deus, não. Mas como a gente não se arrisca, né? Senão a soberba é muito grande. Enfim. Mas o que eu quero colocar aqui com esse meu texto aqui, que eu fiz para compartilhar com vocês. Foi se perdendo a noção do reino mesmo, sabe? Do reino de Deus, como sendo maior do que a minha denominação, né? Hoje nós temos muitas vezes denominações que veem uma a outra como inimigas, como opositoras, como de fato são, como Jesus disse, a casa está dividida, amados. A casa dividida não subsiste, ela não pode permanecer, não tem como, né? Então, à medida que foram surgindo, porque a maioria delas foi surgindo de dissidência, de rebelião, de intrigas e brigas que saiu de uma e fundou outra, né? Grande parte. Muitas igrejas, elas foram fundadas, elas iniciaram pela ação missionária, que a gente chama de plantio de igreja. Isso é saudável, não tem problema nenhum. Até mesmo surgir uma denominação com essa origem, está tudo certo, né? O plantio de igreja, como uma ação missionária, surge lá uma denominação, surge lá uma congregação, enfim, está tudo certo. Esse é o processo saudável, orgânico, espiritual de levar o evangelho a toda criatura, né? Mas muitas dessas denominações, os líderes, eles saíram das suas igrejas primeiras, né? Por conta de uma rebelião mesmo, né? Por conta de... por exemplo, a gente vê o Kenneth Hagin, que eu falei na aula passada, ele era pregador da Igreja Batista, a Valnice Milhomes, da Igreja Batista, né? Quando você pega o Edir Macedo e o R.R. Soares, vieram da Igreja Nova Vida, do Robert McAllister, que já tinha uns negócios meio complicadinhos lá, mas né, eu não considero assim uma igreja ruim, não. Tem até uma saúde razoável. O filho dele agora, né, que é o que dá... Ele já faleceu, o Robert McAllister, mas permanece a Igreja Nova Vida, principalmente no Rio de Janeiro,
E o Walter McAllister eu considero um cara bem equilibrado, teologicamente falando. Não sei se vocês conhecem, dá um Google lá, tá no YouTube lá, ele tem mensagens, pregações. Ele até no passado aí passou passou uma situação muito difícil, que foi um câncer que ele teve e tal, ele não é nenhum menino, mas graças a Deus ele superou isso. Eu considero um irmão em Cristo, considero um homem de Deus, mas só para falar e voltar, né? Então, ó, saiu daqui, o outro saiu de lá, mas como fruto de briga mesmo, né? Doutrinário e tudo mais. Enfim, e foi se perdendo, porque cada um agora no seu castelo. Cada um formando, na verdade, o seu interesse e o seu projeto pessoal de igreja, né? Então, queridos, nessa configuração, né? Foi tanta desunião, desejos escusos de poderes de interesses pessoais, né? Megalomaníaco dos seus líderes, né? Superficialidade teológica. Eu estou trazendo aqui para vocês as características, né? Daquilo que foi sendo construído, tá? Ignorância do entendimento do contexto cultural, socioeconômico e espiritual, né? A instituição, apesar de numericamente crescer com uma velocidade enorme, então a gente viu na primeira ou segunda aula, né? Como que foi esse crescimento populacional evangélico, né? Lá da década de 80, década de 90, anos 2000, quer dizer, o negócio assim foi crescendo vertiginosamente, né? Então éramos lá 13% da população, né? Depois 26%, hoje 33%, ou seja, em números isso é muito grande o crescimento, né? Éramos lá um punhado de gente na década de 80, década de 90 cresceu bastante, década de 90, né, também, anos 2000, aí deu um boom. Então hoje nós somos mais de 65 milhões de evangélicos. Mas apesar de todo esse crescimento, né, essa velocidade enorme numericamente que a igreja cresceu, ela foi se tornando ineficaz na transformação social. A ética cristã não afeta ninguém positivamente, né? As famílias não são melhoradas, não melhora o chamado IDH. O IDH, ele é como que eu falo, meu Deus do céu? Ele é um critério que se usa para medir se uma cidade, né, ali um município, ele tem uma estrutura mínima, né, que é Índice de Desenvolvimento Humano, tá? IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então, esse critério é usado para medir se aquele lugar tem um índice de analfabetismo baixo, se a mortalidade infantil ela é pouca, né? A longevidade também, ou seja, se vive mais naquele lugar. Então, são indicativos sociais, essa é a palavra que eu estava buscando aqui, tá? Indicadores sociais. Esses indicadores sociais, a avaliação que se faz é quando há, por exemplo, no Rio de Janeiro, o município de São Gonçalo, inclusive eu acho que eu vou passar agora indo para São Paulo, né? São Gonçalo, me parece que ainda tá? Não sei se eu estou desatualizado, mas é a cidade que tem mais evangélicos por metro quadrado do mundo. Não é do Brasil, amados. Preste atenção. São Gonçalo, no Rio de Janeiro, é o município que tem mais evangélicos por metro quadrado no mundo. Isso é proporcionalmente, tá? Não quer dizer que em outro lugar não tenha maior número, mas proporcionalmente a população que se tem lá, né, existe mais evangélicos naquele município do que qualquer outro município do mundo. Aí a pergunta que se faz, em São Gonçalo, há menos violência, há mais desemprego, há menos violência, né? Há menos violência, há mais desemprego, a educação é melhor, a segurança é melhor, a saúde é melhor? Quando a gente vai ver, não há diferença. Então calma aí, tem alguma coisa muito errada. Porque se num lugar tem muito mais discípulos de Jesus, muito mais gente salva, mais gente que é habitação do Espírito Santo, que conhece Jesus, que prega o Evangelho, aquele lugar não deveria ser melhor em todos os sentidos? Isso é uma lógica básica, não é? Só que não é assim. E quando a gente pega o Brasil, por exemplo, aí fica mais claro ainda. Se somos 65 milhões de evangélicos, amados, 65 milhões,
numa população de 215, 220 milhões, nós não deveríamos já ter afetado esse país para melhorá-lo em todos os sentidos? Na área da saúde, da educação, da segurança, enfim, a qualidade de vida, menos divórcio, menos violência doméstica, menos exploração, abuso e exploração sexual infantil. Nós não deveríamos estar como sal da terra, como luz do mundo, como veículos do reino de Deus, como vasos do Espírito Santo, como ferramentas da glória de Deus, transformar essas realidades? Fato que sim. Mas por que isso não está sendo feito? Então a gente identifica que alguma coisa errada tem. Que evangelho é esse que nós estamos então reproduzindo? Quais igrejas são essas que nós estamos então criando, construindo, amados? A gente precisa se questionar, a gente precisa discernir tudo isso, não é? Porque não é possível. Se o Brasil é do Senhor Jesus... Então, calma aí, por que esse Brasil, se tem tanta gente assim que também é do Senhor Jesus, não está afetando, não está mudando esse negócio, né? Então é algo para se pensar, tá? Então eu coloquei aqui, ó, não melhora o IDH, onde a igreja está inserida, né? E a mensagem do evangelho vai se contaminando com conceitos distorcidos das mais diversas fontes. A resposta está aqui, pronto. Porque essas igrejas, onde elas estão plantadas, onde há esse número enorme de cristãos espalhados, o evangelho de Jesus, ele não está sendo ensinado, pregado e nem vivido como se deve, não é? Porque a mensagem, ela está contaminada. E a gente viu o neopentecostalismo, quanto de heresia, quanto de distorção ele veio construindo, propondo. E é quem assumiu a comunicação de massa, é quem assumiu a comunicação antes no rádio, né? Depois na televisão, ou seja, estão tomando a comunicação de maneira assustadora. Onde estão as igrejas saudáveis? Onde estão os irmãos equilibrados teologicamente? Né? Por que não reagem? Então a gente vê que há aqui erros de um lado e erros do outro lado. E a gente precisa pensar muito sobre essas questões, amados, tá bom? A missão da igreja, que era tão clara até então, veja só, a missão da igreja era muito clara, né? Até lá, sei lá, 1950, e depois veio surgindo um bocado de coisa ruim, né? 1970, por aí, no Brasil estou dizendo, tá? Então, era muito clara a missão da igreja. Ela passou a se desviar da sua tarefa principal, né? Que era o quê? Levar os perdidos a Cristo. É isso, amados. Olha só. Então, qual era a missão da igreja? Era muito clara. A igreja sabia, né? Todos esses séculos, todo esse tempo, levar os perdidos a Cristo. Falar do evangelho, do pecado humano, denunciar o pecado e falar da salvação. Era isso. Mas o que aconteceu, então, no advento dessas igrejas neopentecostais? Começou agora a crescer tanto, né? E o que esses líderes, eles queriam e querem? Poder. Basicamente é isso, amados. Poder. Tá certo? É o que eles querem, não é? São líderes centralizadores, são líderes manipuladores, são igrejas que infantilizam as pessoas, tornando sempre as pessoas dependentes do líder. Ele é o ungido, ele é o que dá cobertura espiritual, ele que é o canal de Deus, o sacerdote para abençoar o povo, ele é que merece as primícias, que o povo sustente, né? Então assim, ele é colocado num pedestal acima dos outros, ele é o super espiritual, é o profeta de Deus. Então percebam, queridos, como é construído, né? Com esses elementos em torno desse líder. Ele não pode ser questionado, porque quem questionar um líder desse, o cara chega ao absurdo de amaldiçoar em nome de Jesus. Eu estou falando do Agenor Duque, por exemplo, que fez isso e está aí nos vídeos, né? No YouTube, né? Então eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Olha que coisa absurda, mano. Como que um cara pode chegar numa conclusão dessa, que em nome de Jesus ele pode amaldiçoar o outro, porque o outro estava questionando ele a respeito lá de uma situação, de uma questão lá na igreja e tal. Então percebam que o que vai se formando, se criando, né, em todo esse cenário aí,
que a gente percebe na história. Então a missão da igreja era muito clara, levar os perdidos a Cristo, a tarefa era essa, né? Não tinha muito o que falar, entender o evangelho, é isso mesmo, mas começou essas igrejas vindo e disputar espaços tanto privados quanto público, no interesse dos seus projetos pessoais. Então, como assim? Era cada um por si, Deus por ninguém, né? Não é cada um por si, Deus por todo, não, porque Deus não é por aqueles que dividem o seu reino, né? Mas era cada um por si, construindo o seu castelo, o seu projeto pessoal de igreja, né? Não se relacionavam, não deixavam se questionar e tal. Então, cada um deles foi construindo o seu projeto pessoal de igreja. Então, são os caras que mandam, desmandam, não tem supervisão de ninguém nem de nada, fazem o que querem, pecam, manipulam, são donos da igreja, donos das almas, né? Então, você tem líderes aí, infelizmente, que para uma pessoa fazer uma viagem, tem que perguntar para ele se pode. Se não for com a bênção dele, não vai. Para casar, precisa perguntar para o líder se pode, não, se aquela moça ou aquele rapaz é ou não é a pessoa e tal, né? Quer dizer, é um pai, né? É um pai para a pessoa, manda, desmanda, decide a sua vida, é dono das almas. E vai essa pessoa sair daquela igreja para ir para outra, ele amaldiçoa, não vai com a bênção. Vira e mexe, tem alguns irmãos que falam assim, ô professor, a minha igreja está meio difícil de ficar por esse motivo, mas eu estou com medo de sair, porque senão Deus vai me amaldiçoar, eu não vou com a bênção do meu pastor. Eu falei, calma aí, como assim? O que está acontecendo? Né? O teu pastor, ele está então te oprimindo dessa forma que se você sair dali, você vai sair amaldiçoado. Olha que loucura, amados, né? Então a gente percebe aí essas questões. Bom, a política vai se tornando um projeto de poder a partir da década de 1990. Por que eu estou falando isso? Dando essas datas, né? Porque a Valnice Milhomens, que eu falei para vocês já dela, 1992 mais ou menos, né? Ela estava lá em Recife dando uma palestra lá, alguma coisa desse tipo, e ela mesma declarou, o Brasil é do nosso Senhor Jesus, né? Essa é a frase, o Brasil é de Jesus. Depois foi sendo reproduzido por um monte de gente, um monte de igreja. O Brasil e até adesivo nos carros, né? Então os carros só andavam com os adesivos, o Brasil é do Senhor Jesus. E ela disse, que ela estava orando, né, pelo Brasil, pela nação, aquela coisa toda, e Deus interrompeu ela, e disse, não, ela dizendo o relato, e ela disse, não, Deus me disse que, na verdade, quem tem que assumir o poder é a igreja, né? Então começou agora essa empreitada para um projeto de poder político, vamos ter que estar elegendo políticos cristãos, amados. Né? Então, desde 90, 92, ali 93, 94, né, um pastor bem conhecido aí nas redes sociais. Eu estou dando o nome de todo mundo, amados, porque eles estão ligados, tá? Não estou difamando, não estou caluniando, eu só estou dando nome às pessoas que são associadas aos ensinos, né? Então, o pastor Lamartine Pozzella Júnior, Lamartine Pozzella Sobrinho, é o nome dele, se candidata, né, a deputado federal aí em 94, se não me falha a memória, e nessa mesma ideia, a gente tem que assumir o poder político, né? Quando os cristãos estiverem no poder, as coisas vão funcionar como devem. E aí foi se criando, né, a bancada evangélica que nós temos hoje. Enfim, amados, então, né, esses políticos aos montes que são aí pastores, dizem que são homens de Deus, e a gente infelizmente vê em escândalos, né, de corrupção e tantos outros que mais escandalizam e fazem um desserviço para o evangelho do que contribuem. Então essas ideias elas foram sendo formadas, né? Então aproximadamente em 1990 que começa aí. Esses espaços que somente eram usados para pregar a mensagem religiosa, agora é plataforma política, ou seja, os púlpitos das igrejas, das denominações, se pregava o evangelho, né, se ensinava lá a respeito da denominação, da igreja, doutrina. Agora começaram a ser palanques de políticos. Então percebam como foi se aproximando muito a igreja, a instituição religiosa do poder estatal. Isso aqui vocês lembram que aconteceu na história ou não? Vocês lembram, amados? Se já aconteceu isso aqui na história?
a igreja se aproximar tanto do Estado e o Estado está envolvido com a igreja. Não foi que nós começamos a falar da história da igreja lá em 312 com Constantino? Olha como a história se repete, amados. Não tem nada novo, não. A história se repete. Como diz o sábio Salomão em Eclesiastes, não tem absolutamente nada novo embaixo do sol. Nada, amados. A história se repete. E por que nós repetimos a história? Né? Porque não aprendemos a lição dela. Essa é uma fala que a gente tem. Quem não aprende com os erros da história tende a repeti-los. Então a gente está repetindo os mesmos erros do que lá no ano 300 e pouco. Ou seja, 1.700 anos não foram bastante para a gente aprender as coisas. Né? Cometendo-se os mesmos erros, buscando as mesmas coisas. Que na verdade é o desejo do coração humano de poder, de destaque, de domínio, né? Então essa ideia que se tem que a terra é nossa, né? A gente vai conquistar tudo aqui e tudo mais, mas esse não é o projeto de Jesus para a sua igreja, amados, tá certo? Se Jesus vai conquistar esse mundo aqui, na verdade pela sua obra na cruz do Calvário, conquistando o coração dos homens. Jesus tem um reino e ele disse, não é deste mundo. Se fosse o reino deste mundo, nós lutaríamos por ele neste mundo. Mas ele disse, não é deste mundo, é por isso que eu estou aqui diante lá do governador, acho que era o Pôncio Pilatos, não me lembro, Herodes, toda vez eu confundo. Mas enfim, Jesus perguntou assim, mas e aí, tu é rei mesmo? Eu falei, para isso eu nasci. Tá, e que reino é o teu? Meu reino não é desse mundo, porque se o meu reino fosse desse mundo, os meus súditos estariam aqui para me libertar. Eu estou me entregando aqui, né? Então assim, o reino de Jesus é de outra dimensão. O reino de Jesus é de outra esfera, é de outra realidade. E eu não estou dizendo com isso que a igreja não tem um papel neste mundo, né? Como sal da terra e luz do mundo, para estar refreando a maldade, para estar trazendo justiça social. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente, amados, não tem amor por este mundo a ponto de querer dominá-lo, inclusive pelas forças, né? Políticas, pelas forças espirituais, pelas forças econômicas, pelas forças culturais, não, amados. Se nós conquistamos este mundo, é porque nós somos como Jesus, nos sacrificamos pelo ser humano. É o amor, a mensagem do Evangelho. É de sacrifício e é de serviço, não é de ser servido, né? Aí aquelas mensagens de Deuteronômio 28, lá isolada, nós seremos cabeça e não cauda, né? Deus nos exaltará sobre todas as nações. Não, amados. Isso é um contexto totalmente diferente lá do Antigo Testamento para a nação de Israel, uma coisa que não cabe, não é aplicável à igreja. Mas enfim, então a gente percebe caminhando, tá? Essa mensagem religiosa, então, agora foi a plataforma política, né? Entraram nas igrejas os políticos poderosos, os famosos, os empresários, os ricos. E eu não estou dizendo que político não pode se converter, que rico não pode se converter, que famoso não pode se converter. Eu estou dizendo que o contexto de uma igreja evangélica, a mensagem que se dispensa de um púlpito tem que ser por pessoas regeneradas. A mensagem tem que ser instrutiva para o reino de Deus. Tem que ser evangelho pregado, né, amados? Não interesses humanos ali naquele contexto. Muito perigoso. As orações passaram a ser direcionadas para Deus colocar este ou aquele na esfera política, com condições de lutar pela igreja. Então, assim, esse ano é ano de eleição. Pode esperar que um monte de políticos se dizendo irmão ou dizendo-se irmão, né, vai na igreja pedir voto e o povo ora e unge, e lambuza com óleo, e os pastorzão impõem a mão para abençoar, é o nosso candidato, vai representar a igreja, vai lutar pela igreja, e quando a gente vê no fim das contas, não tem nada de Deus nesse processo aí, né? Mas enfim, bora lá. Eu coloquei aqui mais o seguinte para a gente pensar, mas como a instituição ela não é uniforme, né? Ou seja, outras vertentes vão caminhando em outras direções de interesse. Então, enquanto você tinha ou se tem uma parte muito grande de líderes e denominações com esse interesse político, econômico e tudo mais, aí você tem paralelamente um outro grupo, como eu disse, não é uniforme, né? Não tem uma igreja, tem um Frankenstein, tem uma coxa de retalho, né, amados? Tem um mosaico, né? Pegando essas figuras para falar, é um bocado de coisa assim
separada, né? Então você tem aí um outro grupo que o interesse deles é outro, não necessariamente eles, né? Esses aqui, tá? De política, de poder, etc e tal. Mas eu coloquei aqui um negócio bem interessante, ó. A música, as músicas elas vão se tornando características desses interesses mais humanos do que do homem caído, né? Do que regenerado. Então o meio gospel vai se transformando e formando aqueles que têm habilidades para a música. O mercado gospel vai se desenvolvendo e passa a ser de interesse empresarial junto com o fenômeno Camboriú. Eu acho que isso aqui você não vai achar em livro não, viu, irmãos? Isso aqui, sério, eu não peguei isso aqui em nenhum livro não. A minha observação desses 20 anos que eu tô 23 anos, né? Que eu estou observando todas essas mudanças aí. Então, ó, me converti em 99, eu presenciei, estou presenciando ainda um bocado dessas coisas aqui, né? Então, esse fenômeno Camboriú fomentou o desejo de destaques individuais, né? Fomentou, aqui eu mesmo escrevi errado, mas deixa eu corrigir aqui, para não ficar falando errado depois. Então, o que eu chamo de fenômeno Camboriú? O Camboriú, vocês sabem, né? Gideões Missionário, anualmente aquele congresso. Então, qual é a disputa ali? Para pregar ali. Por quê? Porque se prega ali tem agenda o ano todo no Brasil, né? Então, aquela ideia de pregador famoso, né? Agenda cheia, estrelas, tanto na pregação quanto na música. Então, a música no Brasil também, a evangélica, foi se tornando um mercado. Ó, a música evangélica não é um estilo musical. Tem estilo musical, não tem? Você tem samba, você tem rock, você tem reggae, você tem forró, são estilos musicais. O que é a música gospel? Não é um estilo musical, é um mercado. Não é verdade, amado? Porque na música gospel você tem todos os ritmos, todos os estilos musicais, para tudo quanto é gosto. Então a música gospel não é uma categoria de música. Não é uma música clássica, não é um forró, não é um baião, não é um frevo, não é nada disso. É um mercado, na verdade. E para os empresários é muito interessante, porque você tem um público de 65 milhões de consumidores. Então vamos investir nesse mercado. E aí foi se criando, inclusive, estrelas, né? Programas de televisão, até hoje tem, né? Programas de televisão, a questão mesmo de estrelas, né? De gente assim que são famosos, e muitos famosos, inclusive, foram vindo para a igreja, uns pela via da conversão e outros por outras vias. Mas foram entrando também, então assim, já eram famosos de alguma forma, ou estavam lá numa carreira ruim, mas né, deram um up, porque agora é evangélico e está com outro público que é da igreja, e vieram. Então, convidados para os congressos, né, para os eventos das igrejas, então os pregadores famosos, e os cantores famosos. Até hoje você tem os cartazão aí, cartazes para todo lado e tal, né? Quem é o destaque? Não é Jesus. Quem é o destaque? É o cantor e o pregador. A cantora e o pregador, enfim, né? Então você vai percebendo que há uma estrutura aqui quase que mundana de interesse de mercado que vai se formando e as pessoas vão atrás de ídolos, né? De pessoas que elas depositam, muitas vezes, a sua fé, a sua esperança, a sua vida espiritual, né, em pessoas que são quase que adoradas. É um negócio assim assustador, amados. Se a gente perguntar, ninguém vai declarar isso nunca, mas o comportamento, o sentimento e às vezes até algumas falas denunciam isso facilmente, tá? Então a gente percebe aqui, ó, que antes você tinha pessoas que eram servas de Deus, adoravam a Deus, faziam as coisas pelo senso de vocação, pela gratidão da salvação que tinham conseguido. E a gente percebe que essas coisas vão mudando. Os interesses vão sendo outros, né? A população evangélica, ela vai tendo uma identidade bem diferente do que tinha há 40, 50 anos atrás, né? Parece que não vê muita diferença entre as pessoas num contexto dentro de igreja e aquelas que não estão. Os interesses, os anseios, o projeto de vida, parece que não tem muita diferença daquelas pessoas que não confessam Deus, aquelas pessoas que não temem a Deus. Parece que não há muita diferença no propósito de vida, amados. Há uma religiosidade, mas o coração humano, ele é muito parecido, né? Tudo bem, irmã Sandra? Pode ir lá, minha amada. Deus te abençoe, viu? Obrigado por participar até agora. A gente está acabando aqui também, mais 2, 3 minutinhos. A gente encerra aqui essa primeira parte, tá? Então, queridos, eu vou... Inclusive, eu acho que eu vou ficar um pouquinho por aqui. Deixa eu só completar aqui o texto, tá? Para a gente
está entendendo aqui pelo menos esse ponto, né? Então, ó, a ideia de reino, preste atenção nisso aqui que eu acho muito interessante. A ideia de reino, ou seja, de coletividade, né, e de eternidade, vão se diluindo nesse processo, tá? Até mesmo como um reflexo social da época, né, da pós-modernidade, já preconizada, já anunciada pelo sociólogo lá de década de 70, ele morre agora recentemente, acho que é 90 e pouco, não lembro, que é o Zygmunt Bauman, né? Talvez o último mais importante sociólogo que nós temos na história é esse aí, Zygmunt Bauman. Então, na década de 1970 aproximadamente, ele falava sobre a sociedade estava convivendo com relações líquidas. Isso quer dizer que não se tinha mais laços seguros de relações, né? Isso estava se diluindo, as relações elas estavam se derretendo, relações líquidas. O relacionamento das pessoas já não é mais como antes, de lealdade, de fidelidade, de compromisso, de empatia, de senso de coletividade. A sociedade estava se diluindo. Ele identificou isso em 1970, Matos, né? E isso já era uma característica da pós-modernidade, que é um individualismo muito forte. Essa ideia de individualismo é recente. Então, ó, 1970 para cá é que esse sociólogo já identificou, né, essas coisas acontecendo. Até então você tinha esse senso de nação, né, de grupo, esse senso de coletivo. Então hoje a gente vê esse individualismo muito forte na vida até de pessoas dentro de igreja, que é contrário, oposta ao Evangelho de Jesus, que propõe a unidade, que propõe a coletividade, a noção de família, de um corpo, né, de uma igreja, de um rebanho, né? Então, assim, não se tem essa possibilidade de viver solto. O egoísmo, essas coisas não cabem no Evangelho. Mas tanto as igrejas, como instituição, liderança, as pessoas que iam sendo formadas, ou vão sendo formadas dentro desse contexto, vai sendo formada assim. E isso é totalmente oposto ao Evangelho e está sendo ensinado dentro dessas denominações que nós citamos aqui, desses movimentos, etc. e tal. Então, só para a gente entender, amados, como vai caminhando, né, ao longo aí das décadas até aqui, ó, a igreja cristã, protestante, evangélica no Brasil. Vou participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus